Olá, boa noite. Esperar a turma chegar. Uma live especial. Um dos professores que eu tive amigo. Mais uma maneira da gente conectar a ciência com a população. Pessoa que eu tenho um carinho muito grande. Já está aí, só esperar a turma entrar. Vou chamar ele já para a gente começar. Seguindo a nossa luta, né, de não deixar o Setembro Amarelo acabar em setembro. Hoje vamos falar do transtorno bipolar do humor, uma das pessoas que mais entendem do assunto, os maiores pesquisadores que a gente tem do nosso país. Está lançando um livro também, vai falar sobre ele, né? Lançou sobre o tema. Então, é uma maneira da gente escutar, né, uma pessoa com bastante conhecimento sobre um tema que vocês me perguntam muito aqui, que a gente já falou algumas vezes. E já vou chamar ele aqui para abrilhantar aí o nosso debate de hoje. Espera aí. Cadê ele? Está entrando aí. O Tiagão vai tentar entrar daqui a pouco, mais tarde. Está numa reunião. Olha o professor aí, ó. Coisa boa. Oi, Eric, tudo bom? Prazer revê-lo. Prazer recebê-lo aqui no nosso projeto, né, de série de saúde mental. Doutor Eli também, que está na luta na internet aqui também para a gente trazer boas informações, para a gente trazer informações de qualidade. A gente sabe que a internet tem um lado bom e um lado ruim. Então, muitas vezes, pessoas que nem são da área, né, ainda mais com um tema crescente de saúde mental, acabam trazendo mais dúvidas do que ajudar. Então, ter o professor Eli hoje com a gente, vou chamar de professor porque foi o professor e vai ser sempre o professor, né? Desde 2008. Estava lembrando, inclusive, ele, talvez o meu primeiro pôster, né? A gente fez junto em 2009, Possível Virada Maria com Lorazepam. Estava olhando aqui no meu 2009. Eu, você, a Luciana. Um pôster? 2009, o pôster do Congresso. Lembrava. 2009. Pois é, eu estava olhando aqui hoje. Mas vamos lá, pessoal, vou apresentar aqui o link para vocês. O pessoal já está chegando. A Luciana Angélica. Isso. Fizemos junto em 2009. Tem bastante tempo. Pessoal, o doutor Eli é o seguinte. Para mim, o livro dele de psicopatologia, para mim tá? Eu posso falar, é o livro mais didático que existe. Aprendi muito com ele, foi um professor de psicopatologia. Porém, ele também tem uma especialização grande em transtorno bipolar do humor, coordena lá um ambulatório lá do IPUB da FRJ, é professor titular da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, de psiquiatria, é professor permanente do programa de pós-graduação do IPUB, é escritor e é uma pessoa que a gente para escutar sempre. Os congressos, a sala dele fica cheia, então vocês estão tendo a oportunidade de estar com uma pessoa muito importante da nossa área, somando força, porque desde quando eu criei o canal, eu faço questão, professor, de a cada 2, 3 artistas ou atletas trazerem exemplos que já tiveram alguma patologia da psiquiatria e nem por isso deixaram de ser pessoas de sucesso. Eu faço questão também de convidar, sempre que possível, né, os nossos professores, as pessoas que ajudam e contribuem pela boa psiquiatria do país, para mostrar que o projeto não é meu, não é nosso, é de todo mundo que faz uma boa medicina, que luta por isso. Então, obrigado, é uma honra ter o senhor aqui com a gente. Vou passar a palavra para você apresentar aí para a turma, falar um pouquinho da sua história, um pouquinho da sua relação aí com o transtorno bipolar do humor, enfim, somos todos ouvidos. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, é um prazer participar. Transtorno bipolar é bastante interessante. A gente tem no IPUB, o Instituto de Psiquiatria da UFRJ, aqui no Rio de Janeiro, no campus da Praia Vermelha, um ambulatório especializado em transtorno bipolar. Então, a gente tem só pacientes com esse diagnóstico, nas terças à tarde, então, um atendimento gratuito numa universidade, então, um atendimento de qualidade, assim, sem financiamento da indústria farmacêutica, a gente usa os remédios da farmácia do IPUB mesmo, e um ambulatório bastante útil para pesquisa, né? A gente tenta contribuir para um maior conhecimento sobre esse transtorno mental tão prevalente, tão grave, tão importante, né? Perfeito. Para vocês terem ideia, pessoal, eu sempre brinco aqui para o professor, quando eu recebo
professor aqui, eu também sou um ouvinte, né? Também quero sempre estar aprendendo. Então, eu vou trazer algumas perguntas que mais se repetiram aqui na caixinha de perguntas dos nossos seguidores. Já estamos com mais de 700 pessoas aí ao vivo para escutar o nosso debate aí sobre esse importante tema. Para vocês entenderem, pessoal, o transtorno bipolar do humor, ele é uma das 10 causas principais de incapacidade em adulto jovem. Ele reduz a expectativa de vida. Tem estudos que mostram 10 anos ou até mais do que isso, não só pelo transtorno bipolar do humor, mas também por outras comorbidades, como questões cardiológicas, próprio diabetes. Traz muita deterioração da sociabilidade da pessoa, um prejuízo funcional e que tem tratamento, né? Então, a gente está aqui justamente para trazer informações para vocês, para que vocês se identifiquem sinais de rastreio. Não é uma consulta, como eu sempre falo, mas se você não tem nem informação de como ele se apresenta, tá? Existem muitos folclores, muitos estigmas em relação a isso, e o nosso papel aqui como profissional da saúde é trazer essas informações para que tire, desmistifique isso e poder contar com o doutor Lee, como eu falei, é uma honra aqui para a gente. Então, vou passar para a ali, pergunta que se repetiu, tá? Várias vezes aqui. Doutor, de manhã eu estou feliz, de tarde eu estou triste, à noite eu estou mais irritado. Essa variação de humor durante o dia, isso é o transtorno bipolar do humor ou não? O transtorno bipolar do humor é diferente disso. Essa se repete muito aqui, professor. É diferente disso, porque o transtorno bipolar ele apresenta dois tipos de crise, a mania e a depressão. E essas crises, em geral, duram meses. Não é uma crise de manhã, uma crise diferente à tarde, uma terceira crise à noite. Tem alterações do humor, tanto na mania como na depressão. Mas o principal são as alterações na energia e na atividade motora. Ou seja, na mania, a pessoa se sente com muita energia, muita disposição e fica agitada, diminui a necessidade de sono, enquanto que na depressão é basicamente o contrário, a pessoa fica prostrada, sem energia, mais parada, mais lenta. Então, não é só a variação de humor que tem no transtorno bipolar, são um monte de alterações que envolve também apetite, sono, libido. Então, é uma coisa muito mais complexa. Isso de variações dentro de 24 horas, de um dia para o outro, do humor, meramente, é uma coisa mais típica do transtorno da personalidade borderline. A pessoa é sempre daquele jeito, tem uma crise um dia, está um pouco melhor no outro, varia o humor dentro de 24 horas, mas no transtorno da personalidade borderline, a pessoa é daquele jeito. A personalidade foi moldada daquela forma, uma forma patológica, a pessoa está um pouco melhor, um pouco pior, mas nunca está normal. No transtorno bipolar, tipicamente, entre as fases de mania e depressão, a pessoa volta ao normal, não tem sintoma nenhum. A pessoa não é, ela está em mania, ela não é maníaca. Quando a pessoa está em depressão, ela está em depressão, ela não é deprimida. São fases, são episódios que têm início e fim. E entre as crises, o indivíduo tipicamente volta ao normal. Perfeito. E professor, sobre a questão da hipomania e da mania, ou seja, as diferenças principais, também foi uma pergunta que os seguidores pediram muito para fazer para o senhor. Como é que a gente pode passar isso para eles? Basicamente, a hipomania, como o nome indica, é uma mania leve, com menos sintomas, menos gravidade, nunca tem delírio ou alucinações, que são sintomas psicóticos, não precisa haver internação. E muitas pessoas até funcionam melhor na mania leve, na hipomania, do que quando estão normais. Na mania grave, na mania plena, não, a pessoa fica totalmente alterada, faz mil besteiras, muito frequentemente precisa se internar, tem um prejuízo enorme, mas na hipomania pode até a pessoa funcionar melhor. O problema é que a hipomania não se mantém para sempre. Ou a pessoa vai ter um agravamento, vai entrar num quadro de mania mais grave, ou depois vai ter depressão. Não seria o paraíso ficar em hipomania para sempre. Mas também é um pouco criticável esse conceito de hipomania, que é uma mania leve. Por que ninguém fala hipodepressão? Existe depressão leve também. Então, hipomania é mania, porém leve. Mas qualquer quadro em medicina pode ser mais leve, mais grave, moderado.
isso que o professor falou, pessoal, eu escuto aqui muito no consultório, que é o seguinte, quando há essa alternância, né, dos polos e o paciente está numa hipomania, é muito difícil ele querer buscar ajuda com o médico nesse momento. Porque ou ele está com uma relação do humor, ele está se sentindo muito eufórico, uma autoestima muito inflada, isso entende que se ele está se sentindo tão bem, ele vai buscar ajuda para quê? Então, uma das dificuldades que a gente tem aqui, eu peço muito para vocês que estão vendo a gente aqui, é que os sinais iniciais, precoces em relação a qualquer um dos polos, tanto da hipomania ou da mania, ou de um quadro depressivo, que a gente chama de psicoeducação, de conhecer quais são os que, primeiro, os sinais, uma diminuição da necessidade do sono, ficar mais falante. Isso é fundamental, porque depois que você tem uma alteração importante do humor, por exemplo, você está numa euforia desproporcional, ou seja, não aconteceu nada diferente na vida, e você está com essa sensação de mais prazer, de autoestima inflada, essa hora você vai ter prejuízos funcionais, porque muitas vezes você não vai conseguir, você acha que você está rendendo o trabalho, mas você está com uma distraibilidade grande, você acaba tendo muitas ideias, acaba não concretizando. Isso, na verdade, atrasa a busca aqui ao tratamento, e com isso, quanto mais você não vai tratando, mais as crises podem ficar mais próximas, mais intensas, mais refratárias ao remédio. Então, o fato de você ter uma patologia que tem estabilização, que tem tratamento, não quer dizer que o remédio ele vai ser suficiente, junto com a psicoterapia, enfim, para te estabilizar para sempre. Como qualquer patologia, né, professor? Ele pode oscilar. E ter essa psicoeducação, você saber, conhecer a patologia, de como que ela inicia, talvez, o início de um dos quadros de hipomania, de mania ou de depressão, é fundamental para que a gente corrija o mais rápido possível, ajuste o que tem que ajustar, porque uma das maiores dificuldades que a gente tem é o paciente conseguir manter o tratamento a longo prazo. Correto, professor? Você vê essa dificuldade também do paciente se manter tratando de forma contínua? Você falou na hipomania, mas mesmo na mania grave, a pessoa pode se sentir muito bem. É a única situação em medicina que a pessoa em crise se sente melhor do que quando está normal. Verdade. Não tem... Verdade. Então, só que na hipomania a pessoa consegue funcionar bem, às vezes até melhor, mas na mania grave a pessoa acha que está muito bem, mas está fazendo mil besteiras. Está andando pelada na rua, está gastando dinheiro que não tem, está brigando com todo mundo, não consegue dormir e nem quer dormir e não deixa a família dormir, se envolve em mil confusões, se coloca em situações de risco. Para o leigo mesmo, né, o psiquiatra que inventa, o leigo olha para a pessoa, se a pessoa está completamente fora de si, se a pessoa está louca, mas a pessoa está se sentindo muito bem. Então, como você falou, a pessoa, como é que eu vou querer me tratar se eu estou me sentindo com mais energia, com mais libido, com mais autoestima, mais autoconfiança? A pessoa se sente assim o máximo. É igual as pessoas usam cocaína para ter esse efeito. Então, uma situação de mania ou hipomania, é o mesmo efeito. A cocaína aumenta a atividade da dopamina no sistema nervoso central, no cérebro, e parece que na mania acontece a mesma coisa. Então, é um estado prazeroso da pessoa. Como é que ela vai achar que isso é doença? Só que ela se coloca em situações de risco terríveis, e essa crise depois vai acabar, a pessoa vai ter depressão, 10% pelo menos dos bipolares cometem suicídio, não apenas tentam, eles morrem em tentativas de suicídio. Então, a psicoeducação, como você estava falando, é fundamental para a pessoa entender que não só a depressão com sofrimento é doença, mas a mania, aquela vivência prazerosa, de felicidade plena, já vi essa expressão algumas vezes, de estar com muita energia, ligado na tomada 220, que isso é patológico também, que é uma situação muito grave, que o transtorno bipolar é muito grave. Então, o paciente, a família e a sociedade, de uma forma geral, precisam ser informados sobre isso, né? A psicoeducação. Professor, muitos me perguntam se existe diferença na prática da depressão unipolar, ou seja, que ela não está ligada à alternância com a hipomania, com a mania da depressão bipolar, né, que faz parte dessa alternância. Na prática, ou na teoria, ou seja, o que o senhor pode falar para essas pessoas que trouxeram essas dúvidas, né? Se a gente olhar os critérios diagnósticos da depressão, do transtorno depressivo maior e da depressão do transtorno bipolar, são exatamente os mesmos, no DSM-5, né, na classificação
da Associação Psiquiátrica Americana. Alguns estudos apontam que tem alguns sintomas que seriam mais comuns na depressão bipolar, outros na unipolar, mas eu acho isso muito furado. Eu acho que até muita gente, muitos autores importantes, questionam a separação do transtorno bipolar com a depressão unipolar, o transtorno depressivo maior. Porque a depressão é a mesma, a única diferença é se houve ou não um episódio de mania ou hipomania. Então, teve depressão. Tá, depressão. Essa é bipolar ou unipolar. É só isso. Teve ou não teve um episódio de mania e hipomania. Ah, então não teve. Então, é unipolar, transtorno depressivo maior. Mas depois pode vir a ter. Aí tem que mudar o diagnóstico. Então, é muito questionável que sejam doenças diferentes, exatamente com os mesmos sintomas de depressão, e um diagnóstico que pode mudar. A pessoa muda de transtorno depressivo maior para transtorno bipolar 2. Antes não tinha tido mania e hipomania, tem hipomania, mas depois passa a ter mania, aí migra de transtorno bipolar 2 para transtorno bipolar 1. É uma coisa assim, muito artificial, muito questionável no mundo acadêmico, essa distinção, mas também entre transtorno bipolar e transtorno depressivo maior. Antigamente, não é tão antigamente assim, até 1980, existia doença ou psicose maníaco-depressiva em que não havia essa distinção. Teve só mania, psicose maníaco-depressiva. Teve só depressão, psicose maníaco-depressiva. Teve os dois, psicose maníaco-depressiva. Entendi. E sobre fatores de risco, professor? Quando o paciente tem um quadro depressivo e a gente tem alguns indícios, né, lógico que pode se confirmar ou não, em relação a talvez essa depressão, esse transtorno bipolar que está se iniciando por um quadro depressivo, né, que é o mais comum de se iniciar, isso possa gerar, ao longo do prazo, né, uma chance maior de ter um transtorno bipolar do umbigo. Quais são esses fatores de risco, professor? Então, considerando nessa separação, criticada, mas é depressão pode ser bipolar ou unipolar, isso é um problema, porque, como você falou, na maioria das vezes, o transtorno bipolar se inicia com episódio de depressão. E, às vezes, lá, os 3 primeiros, os 5 primeiros episódios do transtorno bipolar são de depressão. Só o 4º, 5º ou 6º episódio vai ser de mania ou hipomania. Aí, sim, você pode fazer o diagnóstico de transtorno bipolar. Mas como é que você pode suspeitar que aquele primeiro episódio, aqueles primeiros episódios de depressão, são de depressão bipolar? O que pode indicar? Genética, né? Ter familiares com transtorno bipolar. Um início mais precoce, né? Mais jovem, indica que a depressão é bipolar. Episódios curtos e mais numerosos, indica que é bipolar. Depressão no pós-parto também indica bipolar. Depressão mais grave, com sintomas psicóticos, também indica que seria bipolar. Perfeito. Uma questão que eu vejo muito aqui também, professor, tentando passar aqui para os nossos ouvintes aí de hoje, é o seguinte. Doutor, olha só, eu tive lá atrás, né, uma história que tudo bem, eu me recordo de ter tido um episódio que durou dias, não relacionados a problemas do cotidiano, onde eu gastei mais, tive mais libido, dormi poucas horas, em vez de acordar cansado, eu acordei com uma energia vital, fazendo as coisas do dia a dia como se tivesse dormido bem, o que não é fisiológico. Então, doutor, mas isso foi há 6 anos atrás, né? Depois não aconteceu mais. Poxa, eu acabo que eu fico mais depressivo do que esse momento de mais euforia ou de mais irritabilidade mantida. Pergunta, por eu ter tido uma vez esse quadro, eu preciso tomar o medicamento de forma contínua? Essa pergunta eu escuto muito, professor. Se é transtorno bipolar, e para os critérios diagnósticos atuais, basta um episódio de mania, nem é obrigatório ter de depressão, basta um episódio de mania. Ou teve um episódio de hipomania e pelo menos um episódio de depressão, é transtorno bipolar. Se é transtorno bipolar, tem que tratar para o resto da vida, que não tem cura. Tem tratamento, tem controle, mas não tem cura. Ah, mas a pessoa está 10 anos sem ter nada normal, mas comumente é assim, no início da doença. Entre o primeiro episódio e o segundo, em geral, há anos de diferença, às vezes mais de 10 anos entre o primeiro e o segundo episódio. Depois que os episódios vão ficando mais próximos uns aos outros, né, com intervalos mais curtos. Então, a pessoa assim, está há anos sem crise, mas não quer dizer que ela está curada, porque a doença é assim, ela é recorrente,
mas não pode ter longos intervalos em pessoas que está normal, né? Você fala eutimia, né? Não está nem em mania, nem em depressão. Então, quase nunca acontece de ter só um episódio e depois nunca mais ter nada, ainda mais um primeiro episódio com uma pessoa jovem, o pico de início do transtorno bipolar é final da adolescência e início da idade adulta, né? De 15 aos 25 anos. Então, e a tendência a se repetir, é importante prevenir os episódios. O Inclusive, tratamento, pois é, não só para tirar a pessoa não só para tirar a pessoa. se não tiver, além do que a gente falou dessas crises, sem o tratamento ficarem mais próximas, né, mais intensas e refratárias, existe também, né, professor, muitos estudos mostrando uma perda cognitiva mais rápida, né, em relação a quem não fez o tratamento. Então, ou seja, é uma conta que você vai pagar lá na frente, né? Cada crise, parece que de mania um pouco mais, mata mais neurônios. Os neurônios vão sendo destruídos. E ter transtorno bipolar é fator de risco para demência, especialmente quando o transtorno bipolar não é devidamente tratado. O lítio tem se mostrado, além de comprovadamente eficaz para diminuir o risco de suicídio, parece também que previne demência em indivíduos com transtorno bipolar. Esse é um tema que o professor trouxe também, que eu recebo muito aqui. Doutor, fui num ortomolecular desse aí, um nutrólogo desse aí, que pede um monte de exame, ele me pediu lítio e veio 0. Eu vim aqui porque eu fiquei preocupado, eu entrei na internet aqui, vi que lítio tem a ver com transtorno bipolar, eu queria ver se eu tenho. Então, assim, pessoal, o lítio é um elemento da tabela periódica, ele é 0 no corpo. Então, ou seja, quem não toma o lítio, não tem nem por que dosar. A partir do momento que você usa uma substância igual o ferro, né, que você consegue palpar, você passa a ter ali uma concentração. Então, é um dos poucos medicamentos que tem uma fidedignidade com uma concentração que vai crescendo de acordo com o que você vai ingerindo. Mas eu peço aqui para vocês, se vocês não tomem o lítio, não façam o exame de lítio. Pergunta para esse médico que está te perguntando. É igual dosar serotonina no sangue, que não é a mesma sistema nervoso central, psiquiatria não tem exame, diagnóstico é clínico. Pergunta para ele por que ele está te pedindo lítio, se, teoricamente, o lítio ele tem que vir 0. É igual você dosar diamante. Não existe, tem que vir 0. Você ainda pega muito isso, professor, no seu dia a dia de atendimento? De vez em quando eu ouço um paciente contar, pediram para eu dosar o lítio, deu 0. Então, isso comprova que o diagnóstico, que eu preciso tomar lítio, não é besteira, porque tem que dar 0 mesmo, né? Escuta, estou com deficiência de lítio, né? Às vezes o paciente ouve isso de um médico, de um psiquiatra, ou intui, erroneamente, deu 0, então estou com deficiência de lítio, preciso tomar lítio. Alguns psiquiatras talvez não má fé, mas engano para convencer o paciente, mas eu acho uma estratégia ruim, aí menta para o paciente, dizem isso, está com deficiência de lítio, então você tem que tomar lítio. Mas eu prefiro sempre dizer a verdade, né? Eu vejo muito nos médicos nutrosos, automoleculares, que pede aquela gama de exame, bore, um monte de coisa. Aí assim, tá vendo como é que você está estressado, ansioso? Porque o lítio está baixo, porque a sua serotonina está baixo. Vou repetir, pessoal. Os exames que a gente tem na psiquiatria são para buscar outras patologias que geram sintomas parecidos. Alteração de tireoide, vitamina B12, não para fazer um diagnóstico. Então, se pediram exame de lítio para você, sem você tomar, peço, por favor, vocês estão aqui, mais de 700 pessoas aqui com a gente, para perguntar para o médico que está te pedindo. Mas aqui, você está pedindo o lítio por quê? Qual é o motivo? Perguntar não ofende. Professor, um pouco do seu livro, fala para a gente do livro que está sendo lançado. O pessoal perguntou lá. Pegando. Tem invertida a imagem? Está invertida ou não? Não, dá para ver. Tá ótimo. Conta um pouquinho para ele da história dele. Eu lancei agora em agosto com minha aluna de mestrado, a Tiara Cruz, esse livro que se chama Fogo e Cinzas, as incríveis histórias de bipolares famosos. A gente pegou as histórias de 17 pessoas famosas que comprovadamente tinham transtorno bipolar. Não elas meramente receberam esse diagnóstico, tem muitos diagnósticos errados. A gente estudando as biografias dessas pessoas, ficou bem claro que elas sofriam de transtorno bipolar, já morreram, ou sofrem, algumas estão vivas, de transtorno bipolar. Então, a gente fala das vidas dessas 17 pessoas,
são pessoas que se destacaram de alguma forma, né? Pessoas famosas, vou falar rapidamente a lista delas, e pessoas, e falamos do adoecimento mental mesmo. Várias delas cometeram suicídio, várias tiveram internação psiquiátrica, várias foram tratadas com eletroconvulsoterapia, e várias foram artistas bem-sucedidos. Dos 17 personagens, 11 são ou eram artistas. Então, sei lá, tem Van Gogh, Virginia Woolf, Carrie Fisher, Ernest Hemingway, Santos Dumont, Alberto Santos Dumont, o rapper Kanye West, Silvia Plath, Ulisses Guimarães, a Dona Maria I, rainha de Portugal, que em Portugal era chamada de Maria a Piedosa, no Brasil foi chamada de Maria a Louca. Inclusive, ela morreu aqui no Brasil. O rei George III da Inglaterra, né? Tem até um filme, As Loucuras do Rei George, e provavelmente sofria de transtorno bipolar. Por aí vai, são 17 personagens. Então, o livro assim, escrito com uma linguagem simples, para o leigo também poder ler. E, de uma certa forma, é interessante, é lúdico, né? Você conhecer a vida de famosos, né? As pessoas gostam de saber das fofocas dos famosos. É uma maneira até de diminuir o estigma em relação ao transtorno bipolar. Perfeito. Até pessoas que foram muito bem-sucedidas tinham essa doença grave, né? Ulisses Guimarães, um dos políticos mais importantes da história do Brasil. O Van Gogh, um dos maiores pintores de todos os tempos, embora só tenha feito sucesso após a morte, né? Durante a vida vendeu uma tela só. Muitos artistas parece ter uma ligação entre transtorno bipolar e criatividade. Parece que não que a doença dê talento a ninguém, mas se a pessoa tem talento, ela parece produzir mais quando está em hipomania. Não quando tem mania, faz besteiras, não termina nada, perde a crítica, e não quando está em depressão, que aí não faz nada, às vezes nem sai da cama. Na mania leve, na hipomania, se a pessoa já for talentosa, ela produz mais. Por exemplo, Van Gogh, ele escreveu várias cartas para a família inteira, mas especialmente para o irmão Theo. Numa carta ele relata assim, de ter pintado 70 telas em 70 dias. Um negócio impressionante. De ter 12 telas sendo feitas ao mesmo tempo. De não dormir à noite, querer pintar mais um quadro. E ficava dias na cama, sem fazer nada. Em outros momentos, na crise grave, cortou um pedaço da orelha. Mas ele pintou mais de 900 telas em apenas 8, 9 anos. Ele começou tarde, como pintor, começou com 28 e se matou com 37. E pintou metade disso, mais de 400 telas, nos últimos 2 anos de vida, que foi justamente o período em que ele estava mais doente. Foi entre cortar a orelha e se matar. Entendi. Interessante. E isso tudo que eu estou falando está no livro. Não, e ótimo é o seguinte, bate muito com o que a gente tem feito aqui ao longo desses 2 anos, de trazer pessoas de sucesso nas suas áreas. Por exemplo, 2 semanas atrás, a gente abriu o Congresso Brasileiro, né, o Dr. Antônio Geraldo e a Suzana Vieira, mostrando a Suzana Vieira dizendo que toma antidepressivo, dizendo, né, que sofreu violência doméstica e continua sendo uma pessoa de sucesso, como independente de ter passado por uma situação ou estar passando por um processo de algum transtorno mental. Então, bate muito o que a gente tem lutado aqui em relação a isso. Outro livro que eu gosto muito, pois não? Santos Dumont, herói nacional, né? Pois é. O avião vai ser contestado fora do Brasil. Teve algumas internações psiquiátricas na Europa, não no Brasil. Cometeu suicídio, né? Morreu, se pendurou no cano do chuveiro no hotel no interior de São Paulo, com 2 gravatas, foi encontrado lá pendurado. Mas foi uma das pessoas mais famosas no mundo na sua época, na virada do século XVIII para o século XIX, para o século XX, né? Outro livro que eu li, tenho ele, é o do Loucura e Cinema, né? Cinema e Loucura. Esse, para quem gosta de filme, pessoal, fala um pouquinho dele ali, sobre esse livro. Esse livro eu gosto muito. É um livro que a gente pega personagens de filmes cinematográficos e usa como exemplos clínicos dos transtornos mentais. Então, pega assim, sabe, Uma Mente Brilhante, para falar de esquizofrenia. Só que com Russell Crowe, o filme até ganhou o Oscar.
embora mostre esquizofrenia de uma forma muito distorcida, a gente mostra de uma forma crítica, não passivamente. Ah, no filme tem diagnóstico de esquizofrenia, então esquizofrenia é assim. Não, a gente aponta os erros. Não, o filme que está mostrando isso está mostrando de forma errada. Um filme que mostra bem transtorno bipolar é Mr. Jones, com o Richard Gere. Mostra melhor mania do que depressão. Aí, mas a mania do Richard Gere no Mr. Jones está muito típica. É uma aula de transtorno bipolar. Tem um filme que mostra muito bem alcoolismo, com o Ray Milland, um filme do Billy Wilder, Rapo Humano. É um filme muito antigo, preto e branco. O Ray Milland ganhou o Oscar. Assim, uma aula com delírio tremens, é muito bem feito. Então, sabe, Psicose do Hitchcock, que não trata de psicose, é um transtorno dissociativo de identidade. Então, a gente pega 118 filmes, sei lá, um número 138, já não lembro mais, mas acho que são mais de 100 filmes, e vai falando dos transtornos mentais como se fossem casos clínicos, só que são personagens do cinema. Como no... Aí do Fogo e Cinza é diferente, a gente pega personagens reais, pessoas que existiram ou existem, mas só de transtorno bipolar. Perfeito. Mas no cinema é loucura, nós temos transtornos mentais através dos filmes, aí são a psiquiatria inteira, todos os transtornos mentais praticamente. Importante para conectar com a realidade né, da população, para falar uma linguagem acessível. O doutor Eli tem uma didática muito boa, pessoal. Eu posso falar, né? Porque, como eu falei, eu gosto muito de psicopatologia e o livro dele é o livro que eu tenho de referência, meus alunos também, eu sempre cito ele. Ele fala com uma linguagem que fica muito didática. Então, para quem gosta do tema, fica aí minha sugestão, porque realmente tem conteúdo, né? Enfim, pessoa que tem uma experiência e um estudo muito grande e com essa linguagem mais acessível. Outra pergunta, ele voltando, que me fazem aqui é o seguinte: doutor, eu tomei um antidepressivo, fui diagnosticado lá por um psiquiatra, e esse antidepressivo fez eu, em vez de voltar para uma eutimia, né, como você bem colocou, fez eu entrar para um quadro de hipomania. E aí minha pergunta é, tem ou não tem hipomania? Vou ter que usar o remédio para sempre? Vou ter que dar um prazo? O que geralmente se faz numa situação dessa, professor? Aí, quer dizer, nesse exemplo, a pessoa nunca teve mania ou hipomania de forma espontânea, só com antidepressivo. Que era Não. um antigo tipo 3, né, que não tem mais. Sim. Não, estou perguntando para saber como responder. Pois é, cai num limbo. O que é isso? Bipolar tipo 3 ou unipolar tipo 2, é a mesma coisa. Que não existe, quer dizer, não está nas classificações. Tem bipolar tipo 1 e tipo 2. Mas é uma situação prática. O que a gente faz com esse paciente? A gente também pode raciocinar assim: milhões de pessoas no mundo tomaram antidepressivos e não viraram para mania ou hipomania. Por que esses viraram? Ou esse paciente que está diante de mim virou? Uma forma de pensar no tema seria uma forma quantitativa e não categorial. Então, até voltando a questionar a distinção bipolar ou unipolar. Então, talvez não seja isso. Tem transtorno bipolar ou não tem. Então, é transtorno depressivo maior. Talvez seja um contínuo. Então, alguns pacientes já não podem receber o diagnóstico de transtorno bipolar, tem transtorno depressivo maior, mas eles são mais próximos dos bipolares do que outros com o mesmo diagnóstico. Então, eles têm mais risco de terem sintomas maníacos quando tomam antidepressivo e até mais risco de, no futuro, até apresentarem um episódio de mania ou hipomania espontâneo, sem uso de antidepressivo, sem uso de neuroestimulante. Então, de certa forma, estariam numa situação de risco para um desenvolvimento futuro de transtorno bipolar. Mas o que a gente faz com aquele paciente? Pois né, Isso então, é um livro. Acho que cai naquela questão. É bipolar ou não? Aí pensar na história familiar, na idade de início, se foram vários episódios depressivos, a frequência, a duração, os mais curtos e mais numerosos indica transtorno bipolar, se foi início puerperal, tem os psicóticos. Então você vai meio que... tem mais elementos puxando para um lado, mais para o outro, né? Mais para o bipolar, mais unipolar, e caso a caso se decide. Eu vou tratar como se fosse bipolar, ou espero que vai acontecer nos próximos meses e anos, né? Pois porque a literatura ela não crava isso, né? Não tem um guideline. Porque assim, se a gente for olhar estritamente, diz assim, então vamos suspender
o antidepressivo e vamos aguardar aí 30 dias para ver se, passado o efeito do antidepressivo, ele volta para eutimia. O problema é que muitas vezes você não pode só tirar o antidepressivo e deixar com os sintomas. Então você acaba muitas vezes entrando, né, com medicamento, um antipsicótico atípico e tal, para baixar esse nível de hipomania ou de insônia, o que quer que seja, e isso atrapalha depois você tirar. E vou tirar para fazer o teste ou não? Eu E tive aí, uma paciente assim, médica, pediatra, teve vários episódios depressivos. Tratei com antidepressivo, sempre respondia, mas os episódios depressivos começaram a se tornar recorrentes. Até que certa vez, depressão de novo, antidepressivo de novo, virou para hipomania. Já me chamou a atenção. Depois, aí teve quadro de mania grave, sem estar usando antidepressivo, inclusive foi internada em psiquiatria. Então, não é uma situação rara, não, de primeiro episódio maníaco ser sob o uso de um antidepressivo, né? E depois passar a acontecer de forma espontânea. Perfeito. Outra coisa que eu quero passar para vocês aqui, pessoal, é que o tratamento, né, para o transtorno bipolar do humor, ele não é feito com antidepressivo. O antidepressivo, ele, se for feito sozinho, ele pode jogar você para o lado da hipomania de mania, e isso está inadequado. Lógico que cada paciente, cada médico vai fazer a sua indicação, mas o tratamento é com estabilizador de humor, é com antipsicótico atípico. O nome antipsicótico parece que só trata psicose, mas não, ele também está indicado para outras patologias, assim como, por exemplo, o ácido valproico é um estabilizador de humor, ele também é indicado para enxaqueca. Então, às vezes você pega a bula, você que está vendo aí a gente agora, e fala assim, poxa, mas eu não sou psicótico, eu estou tomando isso aqui, é um antipsicótico. Não, pergunta para o seu médico. A gente, como médico, a gente tem a obrigação de passar informações para vocês ficarem seguros. Então, se você tem um diagnóstico de um transtorno bipolar do humor e você olha, você está tomando um antidepressivo, você tem que entrar em contato com o seu médico para perguntar para ele o que, onde você não entendeu, né? Enfim, o que está acontecendo para você estar com um diagnóstico que aponta para uma linha de tratamento e está com outro medicamento. Então, fica uma orientação para vocês. Outra coisa, professor, que a gente precisa muito da ajuda é da psicoterapia, né? Do psicólogo que tem consultas mais frequentes, para que eles possam identificar, né, os pequenos sinais iniciais precoces. É algo que, para um tratamento em si, é muito importante, né, professor? Não dá para tratar nenhum transtorno mental, especialmente um tão grave como o transtorno bipolar, sem psicoterapia. Inclusive, a psicoeducação pode fazer parte da psicoterapia, né? Na TCC, a psicoeducação está incorporada no transtorno bipolar, especificamente. Aliás, em qualquer transtorno mental tratado pela TCC. Inclusive, não no transtorno bipolar, pessoal, muitas patologias, por exemplo, um transtorno depressivo unipolar leve, a literatura aponta para você iniciar muitas vezes com atividade física regular, e o Thiago Pereira ele entra aqui sempre representando a importância da atividade física. Hoje ele está numa reunião preso aqui, mas vai tentar mandar hoje, senão ele depois grava aí um vídeo aí para a gente. Para quadros leves, onde a gente já tem sintomas, porém o prejuízo funcional ainda não está grande, muitos transtornos, a indicação é começar com a psicoterapia e atividade física regular para depois se reavaliar. Então, quando a gente está falando aqui de medicação, mas o tempo inteiro está no radar a psicoterapia junto. Até porque o psicólogo, como a gente, né, o doutor colocou, ele tem um potencial muito maior do que a gente médico para ajudar nessa psicoeducação. Fora as técnicas, né, que ele vem trabalhando. E também pode ajudar na família. Muitas vezes, né, professor, a família cria esse estigma do tipo assim, mas está fazendo isso que é bipolar. Eu costumo dizer assim, professor, não sei se o senhor concorda, olha, ele estando estabilizado com a medicação, o que ele está fazendo ou não é da vida dele, da personalidade dele. Não é da patologia, evite que ela está estabilizada. Então, muitas vezes, na hora de uma discussão, o familiar ele joga isso para o... mas você também é um bipolar, deve estar já tomou seu remédio? Não façam isso, pessoal, porque isso, na verdade, você está afastando ele do tratamento. Isso aí é uma coisa que esse estigma, esse preconceito é algo, primeiro, que não pode ser feito, né? Psicofobia é algo que tem que ser combatido, e você não está ajudando ele. Então, fica também esse pedido, né, professor, em relação à colaboração entre os familiares, as pessoas próximas, sobre esse diagnóstico e sobre os outros, né, do transtorno mental. É porque nós estamos falando desse aqui hoje.
em relação ao transtorno bipolar, a participação da família é fundamental, né? Voltando a falar da mania, a pessoa se acha muito bem, está ótima, mas está em crise, a família que tem que ver, não, você não está normal, você tem que ser tratado. Muitas vezes até o paciente mania tem que ser levado à força para tratamento, ser internado contra a vontade, porque ele está se colocando em risco. Então, a família tem que também detectar sintomas, saber, ele não sai da cama, então é preguiçoso. Não, pode ser depressão, está fazendo mil besteiras, então ele não tem caráter. Não, pode ser desinibição da mania. A família e a questão da adesão ao tratamento é muito comum. Bipolar não tomar remédio direito ou não tomar remédio nenhum. Quando está em mania ou hipomania, então, se achando ótimo, que não quer fazer tratamento. Então, a família é importante, no mínimo, de supervisionar o uso dos medicamentos e muitas vezes tem que dar mesmo o remédio para o paciente. Perfeito. Outra questão, existe, professor, relações com outras patologias, o transtorno bipolar do humor, tanto da psiquiatria quanto clínicas? Assim, é muito comum abuso e dependência de substâncias psicoativas, quem tem transtorno bipolar, quadros de transtorno de ansiedade, vários transtornos da personalidade e muitas doenças não psiquiátricas, de doenças cardiovasculares. Quem tem transtorno bipolar tem uma expectativa de vida menor do que a população geral. Pessoas com transtorno bipolar frequentemente não fazem atividade física, aí podem ter aumento de peso por causa dos medicamentos, ou porque também não estão nem aí, comem o que querem, muitos fumam, se alimentam mal. Perfeito. Então é muito comum são muito comuns doenças cardiovasculares em pessoas com transtorno bipolar. E outras doenças de uma forma geral. Isso aí, pessoal, às vezes você que está se tratando do transtorno bipolar, está vendo aqui a gente conversando hoje, às vezes você pode pensar assim, poxa, mas se eu tenho transtorno bipolar do humor e estou com transtorno de ansiedade, como é que eu vou fazer se eu não posso usar antidepressivo, né? Se eu não posso usar, às vezes, um remédio específico para isso? Mas o psiquiatra está ali justamente para ele estudar, ele pensar caso a caso, de como que ele vai fazer para te ajudar a melhorar dessa outra patologia, diminuindo o máximo possível o risco. Porque o professor citou aí, o paciente com transtorno bipolar do humor, ele tende a usar mais substâncias, por exemplo, cocaína, por exemplo, álcool. Isso por si só já é um fator de risco para ele desencadear uma hipomania e uma mania. Então, isso vira um ciclo vicioso. Então, muitas vezes, a gente tem que tratar esse descontrole de impulso também para outras áreas, e às vezes, o mesmo remédio para o transtorno bipolar do humor, logicamente, não vai servir, às vezes, para uma outra patologia. O que a gente quer ponderar aqui é que, se vocês tiverem sintomas, mesmo diferentes da hipomania e do quadro depressivo, isso é possível. Isso a gente chama de comorbidade, ou seja, além do transtorno bipolar, você tem uma outra patologia, como o professor colocou, é mais comum, inclusive, você ter outras patologias associadas. Então, não é só para você ficar ligado nesses sintomas. Esses são os principais, porque é a doença de base. Mas, com o seu psiquiatra, o seu psicólogo, você pode apresentar outros sintomas. Você tem que sinalizar isso para ele. Não vai já chegar e tomar um remédio por conta própria. Enfim, quando você for em outro médico, você tem que falar os medicamentos que você usa, se for no clínico, cardiologista, que muitas vezes o remédio dele pode interferir com o nosso, ou pode, inclusive, por exemplo, vou colocar um qualquer corticoide, às vezes usado em dose alta, pode colaborar, inclusive, para um quadro de hipomania. Sempre você tem que estar passando para o seu médico e para o seu psicólogo, toda vez que você te prescrever um outro remédio, toda vez que apareceu, infelizmente, alguma doença clínica, para poder ajustar isso. Mas o que a gente quer deixar aqui como mensagem, né, a gente já está aí batendo na trave de tempo, pudesse ficar aqui mais tempo aí com o nosso professor, é que fazendo o tratamento correto, né, professor, a pessoa consegue levar uma vida saudável, consegue funcionar. Seu próprio livro aí está mostrando aí que isso é não só possível, como é bem possível. E é uma mensagem que eu queria que o professor deixasse aí para a gente, para quem está mais de 750 pessoas aí ao vivo, escutando, né, uma pessoa tão estudiosa, uma pessoa tão dedicada aí à psiquiatria como o professor Elie Cheriot. O transtorno bipolar é muito grave, mas, em geral, ele consegue ser bem controlado. Mas desde que a pessoa siga bem o tratamento.
não só tomar os medicamentos, mas isso que você já falou, a atividade física, também alimentação saudável, coisas de hábito, assim, não usar álcool, não usar drogas, dormir mais ou menos cedo, acordar mais ou menos cedo. São todos hábitos saudáveis que são importantes para qualquer pessoa, mas no transtorno bipolar são especialmente mais importantes. Para dormir pouco desencadeia mania em quem tem transtorno bipolar. Perfeito. E qualquer droga, cocaína, então, desencadeia facilmente mania, abstinência vai provocar depressão. Então, a pessoa tem que ter muitos cuidados, igual se uma pessoa com diabetes. A pessoa tem que tomar insulina, hipoglicemia antes, uma doença crônica, tem que ter uma dieta adequada. E é uma doença grave, mas que pode ser bem controlada. Hipertensão é a mesma coisa. E transtorno bipolar é a mesma coisa. Pô, que ótimo. Pessoal, como eu falei, pela gente aqui, a gente ficava aqui mais tempo, né, o possível com o nosso professor, pessoa muito dedicada, sou o eterno aluno, né? Muita gratidão aí por tudo que ele sempre fez lá pela gente. Vou ver se tiver outra oportunidade, a gente fala de psicopatologia, tem muito aluno aqui de psicologia, muito aluno de psiquiatria. Vocês vão ver como que também ele dá um show como ele deu aqui hoje pra gente. A gente pode falar um dia sobre o delírio de Bentinho, no Dom Casmurro de Machado de Assis. Pois é, perfeito. Então, pessoal, como eu estava dizendo, a função aqui do nosso projeto Série Saúde Mental não é meu, é de todo mundo que faz a psiquiatria correta, todo mundo que estuda, todo mundo que luta para combater a desinformação, o preconceito. O professor Eli é uma pessoa referência nisso. Vide aí, né, o tanto de livros que ele escreve para justamente conectar aí com a população, para combater esse estigma, essa má informação que foi criada erradamente ao longo do tempo. Queria te agradecer, Eli, vou deixar a palavra final aí para você, e sempre que você puder, aqui a casa vai estar sempre aberta para você, ver se a gente se aproxima aí cada vez mais, porque ter pessoas como você é algo que, para mim, para todos os psiquiatras e psicólogos, deixa a gente muito feliz quando você está perto. Escutar você sempre é uma coisa que dá muito prazer e segurança, e agradeço de coração a disponibilidade. Vou deixar você dar uma boa noite aí para a turma. Obrigado aí pela audiência, pessoal. Eu que agradeço, foi um prazer. Fazer só mais um pouquinho de propaganda do livro. Tá lá, pessoal. Fogo e Circo, eu recomendo. Vocês vão ver a didática dele, como que é uma didática fácil de entendimento, uma leitura gostosa. E que está disponível pela Amazon ou pela editora dos editores, mas pela Amazon consegue fácil achar. Baratinho, ótimo livro, uma leitura agradável para ler. Recomendo. Escrito com uma linguagem bem simples. Recomendo. Pessoal, uma boa noite a todos. Eli, mais uma vez, muito obrigado, viu, pela disponibilidade, pelo carinho aí. E se precisar de mim, estou à disposição. Ver se a gente se encontra mais vezes aí nessa luta aí na internet aí para melhorar todas as informações da psiquiatria. Combinado? Será um prazer, combinado. Uma boa noite a todos, pessoal. A luta aí continua. Obrigado, Eli. Um abraço a todos. Tchau.